Bom, são pontos muito importantes e nos parece que na busca de destruição do serviço público, porque, na verdade, quando nós estamos falando do serviço público, nós estamos falando de uma modalidade de retornar à população sob a forma de serviços, de políticas que são públicas, gratuitas, a riqueza que é socialmente produzida pela sociedade brasileira, e os impostos, a arrecadação voltam para a população sob a forma de hospitais públicos, de educação pública, de vacinas, de transportes, né, sobre um conjunto de programas e ações que a população usufrui. Esse conjunto de programas e medidas, eles precisam de um corpo que vai garantir que isso tudo aconteça, e esse corpo precisa de estrutura institucional, legislação e sujeitos de carne e osso que vão executar essas ações. E para que se transforme efetivamente em políticas públicas, esses sujeitos não podem estar à mercê de quem vai estar no momento governando o país, o Estado, a prefeitura. Portanto, a conquista de sermos servidores públicos e termos servidores públicos contratados por concursos públicos, com estabilidade, com garantias de carreiras, com salários adequados, com condições de trabalho, é parte de uma concepção de serviço público e é condição para que a população possa ter acesso a essa garantia dos serviços e das políticas. Quando o governo quer destruir esta concepção de Estado e essa concepção de serviço, e estamos falando de um Estado débil, de um Estado frágil, de um Estado que não assegurou efetivamente um processo de democratização e universalização como deveria ser assegurado. Mas ainda que com as conquistas que nós asseguramos pela luta e essas conquistas que estão sendo destruídas ou buscando ser destruídas, o ataque à flexibilização já vem acontecendo, antes mesmo dessa tentativa de reforma administrativa. Quando a gente tem as medidas de terceirização já em curso, quando a gente pensa na universidade, os próprios companheiros e companheiras servidores técnicos e administrativos já experimentaram dividir os seus locais de trabalho com companheiros e companheiras de empresas terceirizadas dentro dos hospitais via EBSER, dentro das empresas terceirizadas de vigilância. Nós estamos experimentando possibilidades, caso o governo venha implementar o Futurice, que nós não vamos permitir, mas na sua proposta havia sim perspectiva de terceirização do trabalho docente com novas modalidades de contratação. Então, um conjunto de medidas já vem sendo implementadas na tentativa de burlar o regime jurídico único, de burlar essa perspectiva do concurso público e dessa condição de sermos servidores públicos com estabilidade para garantir essa concepção de serviço público. Mas na proposta do governo, dois elementos são importantes ser destacados. Primeiro, a gente ter novas formas de contratação que não estão nem claras para nós, porque se formos pensar a reforma trabalhista, não podemos nem nos garantir na CLT, que tínhamos, porque ela não é mais condição de contratação nos moldes que conhecíamos, e tem uma perspectiva de ter um estágio probatório que duraria 10 anos, com 3 anos de trainee e mais 7 anos de um estágio probatório, o que significa que nós teríamos mais tempo para garantir, inclusive, a aplicação de uma outra intenção do governo, que é a demissão por insuficiência de competência, né? Então, na verdade, o que o governo vai buscando fazer é cercar as medidas para garantir possibilidades diferenciadas de demissão dos servidores públicos, descaracterizando aquela condição que é necessária para executar e garantir o serviço público ao conjunto da população brasileira. No que se refere à organização sindical, desde a Constituição de 88, os servidores públicos federais asseguraram sua condição de serem sindicatos, de poderem se sindicalizar, e desde aí a gente vem acumulando um conjunto de lutas, de estratégias de enfrentamento que sempre somaram dois grandes movimentos: a defesa dos interesses desses trabalhadores nas suas diferentes áreas, nos seus diferentes espaços de trabalho,
assegurando inclusive lutas por carreiras, compreendendo inclusive essa concepção de servidor público que a gente acabou de registrar aqui. E o outro elemento é a defesa intransigente do caráter público e dos serviços públicos como condição, inclusive, da democracia da sociedade brasileira. E nesse momento brasileiro, o ataque à organização sindical é fundamental para que essas medidas que buscam desconstruir o caráter público do Estado brasileiro, buscam entregar o patrimônio brasileiro, se efetivem, é fundamental. Ou seja, quebrar a espinha dorsal organizativa da classe trabalhadora brasileira é uma necessidade do capital internacional, do capital nacional e do governo brasileiro. E no que se refere aos servidores públicos, as medidas que já foram adotadas, inclusive como medida provisória, que nós conseguimos barrar, que é impedir o recolhimento em folha, que é uma conquista nossa da organização sindical, porque é uma atitude voluntária que cada trabalhador autoriza esse desconto ao seu sindicato, reconhecendo esse lugar como seu lugar de representação sindical. Nós conseguimos barrar isso, mas esse projeto de lei segue tramitando no Congresso e há um conjunto de ações que buscam ser implementadas, inclusive numa perspectiva de uma reforma sindical brasileira que vai buscar solapar a já frágil organização nossa, que buscou, inclusive, ao longo dos últimos 40 anos, lutar incansavelmente contra uma estrutura sindical atrelada ao Estado, uma estrutura sindical conservadora, controladora. E nesse momento, o que está colocado para nós é resistir a esse processo e assegurar que os nossos sindicatos e as nossas organizações sindicais possam seguir sendo autônomas, independentes e, via a contribuição voluntária dos seus sindicalizados, possam seguir representando e atuando no âmbito do serviço público para defender as carreiras, os salários, os interesses dos nossos trabalhadores e trabalhadoras e o caráter público dos serviços públicos e das políticas públicas no Brasil.